Chegando o verão, muita gente vai para a praia e fomos até o consultório da doutora Vânia Madri para ela dar algumas dicas de cuidados com a nossa pele. Vamos conferir a matéria. Bom dia, eu recebi um convite do canal Esporte Saúde para estar aqui esclarecendo algumas coisas, alguns tópicos sobre os cuidados da pele no verão. Então nós temos assim que saber que o verão realmente é a estação mais quente do ano e no verão ocorre assim maior exposição direta ao sol devido ao aumento das atividades ao ar livre. E no verão, justamente, é a época do ano onde incide maior quantidade de radiação ultravioleta na Terra. Com isso, a gente depara com aumento de casos de queimadura, os cânceres de pele aumentam e também o que acontece? Com o aumento do calor, aumenta a umidade na pele, aumenta a transpiração. O calor e a umidade é um meio propício para a proliferação de micro-organismos. Então aí o que a gente vai no consultório, muitos casos do quê? De micoses, de lesões, então as micoses seriam causadas pelos fungos. Outras infecções muito frequentes são as infecções virais, mais representada pelo herpes. É muito comum nessa época do ano aparecer herpes em região labial, em região genital. Isso por quê? Porque com o calor, com a exposição ao sol, diminui a nossa resistência. E as pessoas sintomáticas ao vírus do herpes vão apresentar infecções herpéticas nessa época. Então é interessante fazer a prevenção usando filtro solar. Então, diante disso tudo, proteger mais a pele para você ficar mais resistente, não exposto à radiação ultravioleta que diminuiria a imunidade. Outra infecção que eu havia falado, muito comum, são as micoses, essas causadas pelo fungo. O fungo ama umidade e calor, então essa época é um prato cheio para ele proliferar. Geralmente aonde? Entre os dedos do pé, dando a micose chamada como pé de atleta, as micoses na virilha, pela oclusão, uso de roupa úmida por muito tempo, aumento da transpiração. Então, o que a gente deve fazer para evitar? Não permanecer muito tempo com calçados fechados, a oclusão propicia o aumento da transpiração e a perpetuação dessa infecção, né? Quando há um descolamento da unha, espessamento da unha, procurar o dermatologista para já sanar isso. Quando começa a esfarelar entre os dedos do pé, é necessário entrar em contato também para instituir um tratamento. Na virilha começa a descamar, a coçar. Então não permanecer com roupa molhada por muito tempo, calçado, o mesmo calçado, fazer o uso alternado dos calçados, manter os pés secos, evitar andar descalço em chão úmido, como em clubes, em lava-pés. Então evitar esse tipo de contato. E outra infecção que também então nós falamos dos fungos, falamos dos vírus, agora as bactérias. É muito comum apresentar as infecções bacterianas, que são representadas pelo impetigo. O que são isso? São feridinhas que começam a espalhar em várias áreas do corpo, vazando uma aguinha que o paciente relata. É muito comum em criança, ela coça e vai inoculando em outras áreas do corpo. Então isso é devido à proliferação das bactérias, porque com o calor existe um desequilíbrio da nossa flora bacteriana na pele. Então aquela bactéria que vai proteger a nossa pele, ela passa a agredir. Tudo isso dado ao calor. Então a pessoa nessa época do ano evitar o uso de roupa sintética, usar mais roupa de algodão. A roupa de algodão, além disso, também bloqueia mais a radiação ultravioleta do que as roupas de nylon. Então, esses cuidados que a gente tem que tomar. Outra pergunta até que o Vladimir tinha exposto aqui, se as brotoejas dão só em criança. Então, o que são as brotoejas? São aquelas bolinhas que dão em áreas que a gente transpira mais. Em criança é mais comum devido à imaturidade das glândulas do suor, mas em adultos, principalmente em esportistas que transpiram demais e a roupa junto ao corpo, em áreas de dobra pode ocorrer. Começa a coçar, bolinhas avermelhadas, isso tudo devido ao aumento da transpiração. Como eu havia falado, permanecer o menor tempo possível com roupas que vão estimular muito a transpiração.
certo? Agora, outra coisa que eu quero deixar um recado bem importante é quanto à fotoproteção. É lógico, como eu disse já no início, a radiação ultravioleta na Terra incide mais os raios ultravioletas nessa época do ano, então a fotoproteção é primordial. Temos que usar o filtro já pela manhã, meia hora antes da exposição solar, reaplicá-lo a cada 2 horas, quando exposto ao sol, certo? Evitar o período de exposição entre as 10 e as 16 horas, onde a radiação ultravioleta B é mais intensa e aí é mais fácil você se queimar, tá certo? Certas medidas, então, têm que ser tomadas. E na exposição direta ao sol na praia, procurar outros acessórios, como o uso de chapéu, o uso do óculos para proteger o olho da catarata. Outra coisa, preferir as barracas com lona ou algodão, porque elas refletem, elas bloqueiam mais a radiação solar do que produtos sintéticos, certo? Então, para curtir um verão sem acidentes, sem sustos, ter essas medidas. E qualquer lesão, qualquer coisa diferente na pele, lesão que não cicatrize, coceira, procurar o médico dermatologista, que esse é o profissional indicado para estar lhe orientando e tratando o que você estiver suspeitando.